Entendida essa questão da o que é uma pessoa jurídica e o que é uma pessoa física, a gente partiu nas nossas aulas para trabalhar um pouco sobre o direito contratual. E não mais, não só quer dizer isso, mas especificamente uma diferença entre contratos civis ou essenciais e contratos empresariais. Antes da gente chegar especificamente a compreender o que é um contrato civil, um contrato empresarial, um contrato essencial, um contrato empresarial, é importante que a gente saiba algumas noções breves. Como eu disse, dentro do direito a gente passa um semestre e até mesmo vários semestres estudando só direito contratual, mas a gente precisa ter algumas noções básicas do direito contratual para que a gente possa compreender de forma mais aprofundada essa questão do direito do contrato empresarial ou do contrato civil, tá? A gente precisa primeiro entender que o contrato ele sempre é uma união de vontades. Ele é sempre um ato jurídico bilateral de vontades que junta o querer de duas pessoas, físicas ou jurídicas. Então, ele é um ato bilateral de união de vontades para modificar, extinguir ou alterar ou criar direitos. E aí entra o primeiro ponto que eu acho que é bastante interessante, tá? O contrato, ele é um ato jurídico bilateral, mas ele pode ser unilateral, tá? A gente fala que ele é um ato jurídico bilateral porque ele sempre depende de duas vontades. Então, por exemplo, numa doação, que é um contrato unilateral, que eu estou doando para outro, ele continua sendo bilateral porque ele depende de duas vontades, apesar de uma das partes não ter nenhuma obrigação nesse contrato. Ele depende da minha vontade de doar e depende da vontade da outra parte de receber a doação. Então, apesar dele ser classificado como um contrato unilateral, ele vai ser bilateral na questão do ato jurídico. Tá? Ele é um ato jurídico bilateral que pode ser unilateral. Tá? E aí a gente parte para os elementos constitutivos do contrato, né? Dentro do contrato a gente tem basicamente três planos que são os primordiais, que é o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. Cada um desses planos tem características próprias para a gente entender se o contrato, aquele documento, né, o contrato, ele existe no mundo jurídico, se ele é válido no mundo jurídico e se ele tem eficácia no mundo jurídico. Dentro do plano da existência, a gente tem basicamente quatro ramificações que fazem a gente entender se aquele contrato existe ou não existe, que é o agente, a vontade, o objeto e a forma. Então, para a gente verificar se um contrato existe, a gente tem que verificar se há um agente, ou seja, se há uma pessoa com personalidade jurídica, se há vontade, ou seja, se eu quero fazer aquele contrato, se eu quero me obrigar àquilo, ou se eu quero ter aquilo que a outra pessoa está me oferecendo. Eu tenho que ter um objeto, ou seja, eu tenho que ter um elemento, um bem, um direito a ser discutido ali naquele contrato, e eu tenho que ter uma forma. Essa forma podem ser várias, pode ser um contrato escrito, um contrato verbal, um contrato inteligente, um contrato de aderência. Existem várias formas de se fazer um contrato. E aí,
uma coisa que é importante pontuar com vocês, um contrato não necessariamente precisa ser escrito, tá? O nosso direito, o direito brasileiro, ele abre possibilidade para um contrato ser, inclusive, um contrato verbal, um contrato oral, tá? A maioria dos contratos, na realidade, não tem formas pré-determinadas. Existem alguns que demandam, por exemplo, uma escritura pública ou uma modalidade escrita daquilo. Mas a maioria deles não possui forma pré-constituída, tá? E aí a gente parte para o plano da validade. O plano da validade também tem 4 objetos específicos que a gente tem que analisar para ver se aquele contrato ele é válido no mundo do direito. Que é a capacidade, ou seja, a gente precisa entender se aquela pessoa ela é capaz para firmar aquele contrato. Então, por exemplo, se ela tem menos de 16 anos, ela é absolutamente incapaz. Então, ela não pode firmar contratos. Se ela é uma pessoa interditada, ela não tem capacidade de firmar o contrato. A gente tem a questão da liberdade da vontade ou do consentimento, que é eu tenho que estar livre para querer aquilo, para ter aquela vontade. Então, por exemplo, se eu faço um contrato enganado, ou se eu faço um contrato com uma opressão para fazer aquilo, eu tenho essa liberdade de contratar suprimida. Tá? E aí a gente tem a licitude, possibilidade de determinação do objeto. Licitude eu preciso contratar de forma lícita, ou seja, eu não posso firmar, um contrato ele não é válido no mundo jurídico se o meu objeto de contratação são drogas ilícitas, por exemplo. Eu tenho que ter a possibilidade, ou seja, aquele contrato precisa ser possível para ser válido. Não posso contratar, por exemplo, a venda da lua, porque não é um contrato possível. Não há como eu vender a lua, por isso é impossível de se firmar esse contrato. Logo, havendo um contrato nesse sentido, ele é inválido. E eu preciso ter um objeto determinado. Então, por exemplo, eu não posso contratar um objeto que não possa ser determinável no mundo jurídico. Então, eu não posso contratar, por exemplo, eu vou comprar um objeto que é redondo, tem 3 pontas e sobe e desce. Ele não tem uma determinação. Esses contratos amplos não têm validade no mundo jurídico. Tá? E por fim, para o contrato ser válido, eu tenho que me adequar às formas que eventualmente ele exige. Então, um contrato de doação necessariamente precisa ser escrito, precisa-se ter uma escritura pública. Se eu faço uma doação e não sigo esta forma pré-determinada, este contrato específico não tem validade no mundo jurídico, tá? E por fim a gente tem o plano da eficácia, ou seja, a gente vai avaliar se aquele contrato ele é eficaz no mundo. E formas de eficácia, de suspensão da eficácia do contrato são a condição, o termo, o encargo e as consequências do inadimplemento negocial. Condição, como eu disse, é um evento que vai fazer com que aquele contrato passe a ser eficaz. Então, por exemplo, vou comprar um carro, mas a condição para eu comprar esse carro é que eu consiga vender outro bem. Então, esse contrato ele apenas vai ser eficaz se essa condição for suprimida. Pode ter um termo também, ou seja, um lapso de tempo. Eu vou comprar um carro, mas eu vou comprar este carro só daqui a 3 meses. Então, só daqui a 3 meses esse contrato vai ser eficaz no mundo jurídico. Ou eu posso ter um encargo, que eu vou comprar este carro se e apenas se o vendedor der 3 mortais para trás. É um encargo para que eu tenha esse contrato, essa eficácia do contrato, tá? E aí a gente parte para as classificações do contrato, tá?
Essas classificações é só para vocês entenderem mesmo, não vai ter muita validade ali na prova, não vou ficar cobrando essas especificidades do contrato, tá? Então, um contrato pode ser classificado pelas partes ou vontades, ele pode ser unilateral, bilateral, plurilateral, pelo sacrifício patrimonial, ele pode ser gratuito ou oneroso, pelo momento do aperfeiçoamento, ele pode ser consensual ou real. O risco pode ser um contrato comutativo aleatório, previsão legal, ele pode ser típico, atípico, ele pode ser de adesão, paritário, ele pode ser formal ou informal, principal, acessório, instantâneo, pessoal impessoal, definido e preliminar. São algumas das classificações do contrato, tá? Aí a gente vai passar diretamente por isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me mandar que a gente vai conversando sobre isso, tá? E aí a gente entra no principal ponto do PPC, né, do plano de ensino, que essa aula trouxe, que é a diferenciação do contrato civil para um contrato empresarial, tá? Ou dos contratos essenciais para os contratos empresariais. Contratos essenciais são os contratos civis e os contratos consumeristas, e o contrato empresarial, também chamado de business to business, é um contrato que a gente tem dois polos como sociedades empresárias capacitadas, que não existe vulnerabilidade entre uma parte e outra, tá? A maior das diferenças dos contratos dos contratos civis para os contratos empresariais é a possibilidade ou não, ou a incidência maior ou menor da possibilidade de intervenção do Estado naquele contrato. Nos contratos essenciais, ou seja, nos contratos civis e consumeristas, a possibilidade de intervenção do Estado é maior, porque a possibilidade de eu ter uma vulnerabilidade ou uma inequidade das partes dentro desse contrato também é maior. Contudo, nos contratos empresariais, ou seja, business to business, a possibilidade de intervenção estatal é pequena, é mínima, porque a gente compreende que quando a gente está tratando de um contrato empresarial, ou seja, um contrato em que ambas as partes são sociedades empresárias, não existe vulnerabilidade em uma das partes. Ambos têm possibilidade de contratar uma assistência jurídica para poder formar aquele contrato, ambas têm possibilidade de fazer diligências extras para poder verificar riscos e possibilidades de inadimplência daquele contrato e assim por diante. Então a intervenção estatal neste contrato ela é reduzida, tá? A gente tem a Lei da Liberdade Econômica de 2019 que trouxe algumas mudanças com relação a essa questão dos contratos empresariais, tá? Essa lei ela trouxe alguns incisos do artigo lá do Código Civil que reforçam essa ideia de que os contratos empresariais terão a menor intervenção possível do Estado, tá? Então, se trouxe a presunção de paridade nos contratos empresariais, ou seja, de que ambos estão ali sem nenhuma vulnerabilidade frente ao outro, né? A gente muda os critérios da desconsideração da personalidade jurídica, que a gente vai estudar mais à frente, e a gente aceita a validade de documentos digitais para poder conseguir transformar facilitar essa contratação empresarial, tá?